Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer a próxima etapa da nossa API do Spotify. Vamos criar nosso primeiro CRUD, o Get, Post, Delete e Put. Vamos criar todas as nossas rotas, certo? Para na próxima etapa a gente vai começar a criar os models e conectar com o banco de dados. Então bora lá. O que a gente vai precisar fazer primeiro aqui é entender quais são as rotas que a gente vai precisar utilizar nessa aplicação. O objetivo aqui é a gente criar uma API parecida com a do Spotify. A gente não vai registrar, claro, as músicas, mas tem que poder cadastrar o nome das músicas, vai poder criar playlists, vai poder fazer uma série de coisas simulando como se fosse uma API para o Spotify, retornar dados como se fosse uma API do Spotify. Mas futuramente a gente pode buscar realmente os dados do Spotify, mas isso vai ser meio sem graça, então nós vamos criar realmente a nossa própria API para servir os dados. Então bora lá. Quem vai precisar primeiro, aqui a gente vai criar nosso primeiro CRUD, né, nesse vídeo agora. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos entender o que é que a gente vai precisar, quais são as rotas que a gente vai precisar. Bom, a gente vai precisar criar um usuário, então vamos criar uma todo lista aqui mesmo, no Notion, criar usuário, autenticar, ou seja, ele vai lá, faz o login e a gente vai autenticar, pesquisar no banco se ele já tem, vai fornecer um token para ele, um token de acesso, para ver se ele realmente tem uma conta e ele poder logar nessa conta. Então vamos lá, autenticar, vamos poder criar músicas, atualizar músicas, vai poder ler as músicas, né? Tem uma listagem das músicas. Vamos poder deletar músicas também. No caso, só as pessoas não vão adicionar, deletar por enquanto não, porque depois vai mexer com essa parte de autenticação de quem é artista criar. Vamos com calma. E vai ter as playlists. Vamos poder criar uma playlist. Então vamos lá, criar playlist. Vamos poder ler a playlist. Vamos poder deletar também a playlist, isso aí pode. E eu acredito que seja só isso, né? Vamos criar música, vamos poder criar playlist, vamos poder adicionar os favoritos. E por enquanto é só. A gente vai poder criar o usuário, vai ter uma rota de vai ter a autenticação do usuário, vai poder criar músicas, vai poder atualizar essas músicas, vai poder ler as músicas, vai poder criar a playlist, vai ler a playlist, vai deletar a playlist e adicionar os favoritos. Então bora lá. Vou abrir aqui o VS Code, já tá com aquele código que a gente fez nos últimos vídeos, então se você não assistiu, dá uma olhada lá que ele configurou todo o passo a passo para chegar aqui. Então pronto, a gente já tem aqui o nosso padrão route, que vai ser nossa rota padrão, caso a pessoa queira saber mais sobre o nosso projeto, ele vai tornar alguma coisa. E aqui eu vou mostrar para vocês um conceito muito importante antes da gente começar, que é um conceito de JSON. Então o que é o JSON? Ele é uma anotação no JavaScript. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Você tem no JavaScript algo chamado objeto, que é mais ou menos assim. Você tem uma variável e dentro dela você cria algumas propriedades. Então nome, sei lá, valor, rs10, por exemplo. Isso aqui que você tem é um objeto no JavaScript. É como se eu tivesse uma variável que dentro dela tem outras microvariáveis. Então eu pego aqui para mostrar objeto, ponto, e aqui a gente vai ter essas outras variáveis, outras propriedades dentro desse objeto. E no JavaScript, para a gente enviar dados, fornecer dados, o padrão agora se chama JSON, certo? É claro que não é o substituto do objeto, ele é muito parecido com o objeto, mas ele é um padrão para a gente enviar os dados e que o nosso front-end e outros serviços que consomem essa mesma API, eles consigam ler os dados, certo? Então vou mostrar aqui para vocês. Bora lá. Vou criar entre chaves
Vou colocar aqui, mesmas propriedades, nome, Marcos Henrique. Marcos Henrique. Valor RS 20, por exemplo. Isso aqui entre chaves, né? Esse aqui entre parênteses, entre aspas. Então aqui a gente vai criar, como se fosse um objeto, não vai ter var, objeto, igual. Não, vai ser somente como se não tivesse um valor e você envia assim dessa forma, passando várias propriedades dentro dele. Então vamos rodar esse código aqui para ver o que está acontecendo. A gente já baixou o Node, ainda não, vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Então bora lá. Subir aqui. Nesse processo, agora a gente vai rodar e vai fazer um teste utilizando o Postman. Então bora lá. Yarn run start. E aqui tá rodando já, né, o nosso Node. Então eu vou aqui e vou chamar o Postman, que é o que vai fazer as aquisições. O meu demora um pouquinho para abrir, então vamos aguardar um pouquinho e eu volto com vocês daqui a pouco. Aqui o Postman já está abrindo e nós vamos fazer essa requisição agora. Eu já mostrei o Postman e a outra opção que é a Insomnia no último vídeo. Se vocês quiserem assistir, no primeiro vídeo em que eu mostrei o que era necessário, dá uma olhada lá que tá muito legal. Então, bora. Ainda tem aqui, então eu vou puxar a porta 3000, que foi o que a gente configurou lá, se não me falha a memória, com o get e o status. O que aconteceu aqui? Foi na porta 3000, pplist import, deixa eu ver aqui, padrão route, barra status na rota get. Então vou tentar dar um send aqui. Erro ao ler proto via console. HTTP, né? HTTPS. Pronto, já tá aqui. Então esse aqui é o JSON. Quando o nosso front-end ele for ler, ele vai ler exatamente isso. Ele quer saber, por exemplo, o valor do nome. Ele vai fazer aquela mesma coisa que eu mostrei com o objeto. Ele vai pegar a data, que é o valor que vai ser recebido, ponto, a propriedade que ele vai querer pegar. Então é exatamente isso que o nosso front-end vai fazer. Por isso que a gente precisa enviar para ele da forma correta. Se a gente fizer aqui, deixa eu fazer uma alteração. Se a gente botar simplesmente, vou tirar aqui o JSON, e a gente colocar Marcos Henrique. A primeira coisa, a gente vai poder enviar mais de um valor. Vai ficar só nesse valor. E a segunda coisa é que o nosso front-end não vai conseguir ler. Porque ó, quando eu rodar o send aqui, ele vai ser uma página estática. Como é que alguma coisa vai ler isso aqui? Então não tem como ler como uma API servindo os dados. O front-end lê dessa forma. Por isso que a gente utiliza o JSON. Então nessa rota status, eu vou manter essa rota status aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome, o autor da nossa API. Então no caso vai ser o autor. Vamos colocar uma description. Descrição. E nessa descrição a gente vai colocar, por exemplo, API feita para simular um serviço como Spotify. Mais ou menos isso. Então o que a gente tem aqui? A gente vai criar uma API que vai simular a API do Spotify. Vamos criar a sua própria API com o objetivo de servir músicas, certo? E vai ser uma espécie de serviço, né? Uma API. Então bora lá. Vou deixar só isso. Você pode incrementar com suas informações, pode colocar LinkedIn, pode colocar um monte de coisa. Quem for usar vai saber quem você é. Porque é aqui que a gente vai, quando a pessoa fizer a rota padrão, certo? Eu vou colocar aqui no padrão route. Então, se a pessoa fizer rota padrão aqui, por exemplo, vou voltar no Postman aqui e der o send, no caso não tem a get status, aí se eu fizer uma rota no padrão, ele vai passar as informações. Então quando a pessoa fizer a primeira requisição, não saber quais são as rotas, vai ter tudo escrito aqui. Você pode colocar uma descrição quais são as rotas que você tem várias possibilidades. Então vamos agora construir as nossas rotas.
A gente já tem aqui a rota padrão e o controller padrão. Então a gente vai criar novos controllers e novas rotas. Então bora lá. Aqui eu tenho as rotas, então eu vou criar uma nova rota que vai chamar clients ou users, né? Users. Pode ser em inglês ou pode ser em português. Então, usuário.route.js. É nessa rota que a gente vai fazer a autenticação, a criação e a atualização dos dados dos nossos usuários. Então vamos lá. Vai dar um const route express vai ser igual a require, vamos chamar require express. Beleza, chamamos aqui o express. Então agora o que a gente vai fazer? Xconst router vai ser igual a express.router. A gente vai chamar o nosso router, que vai ser responsável pela navegação. Então, a gente já tem aqui o nosso router, já tem aqui o express. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui um controller, mas a gente não criou o controller, então bora lá. New file, usuário.controller.js. A gente vai ter aqui a rota dos nossos usuários. Então, feito isso, a gente vai fazer aqui um module.export, vamos exportar. Então, a gente vai ter várias rotas. A gente faz como se fosse um objeto, que eu mostrei, certo? E a gente vai exportar várias coisas. Então, eu vou criar a rota get aqui, que vai ser a listagem dos nossos usuários. Aqui a gente não vai fazer nada que seja como a gente vai buscar mesmo no banco. A gente só vai fazer, vai mostrar imagens que a gente está fazendo o get em tal parte. Depois é que a gente vai fazer a requisição no banco de dados. Eu vou deixar tudo pronto para a gente fazer a parte do banco. Vamos lá, get. E aqui a gente vai ter o rec e o res. Eu já falei um pouco deles, eu vou falar de novo. O rec, ele é quando a gente vai pegar informações da nossa requisição, certo? Ele vai buscar informações. E o res, ele vai fazer, né? O res, ele vai fazer a resposta. Então, quando a gente quiser mandar alguma resposta, é o res que manda. Então, rec é igual ao get e o res é o post, entre aspas, entendeu? Então, é assim que funciona. O rec, a gente vai pegar as informações, por exemplo, do corpo da requisição, que é o body, certo? E o res, ele vai responder alguma coisa, então ele vai enviar informações. E o get, ele vai buscar informações para ele, beleza? Então aqui a gente vai colocar uma simples mensagem, passar o status dos clientes, tudo ok? Com send, aqui a gente vai colocar, como a gente não vai ter nenhuma leitura, nesse caso é viável sim, e colocar, por exemplo, buscando usuários. E aqui a gente vai criar logo uma outra rota que vai ser o post dos nossos usuários. Então nesse caso aqui vai ser a autenticação. A gente pode passar outro nome também. Só para ter o padrão, post, vírgula aqui, autenticando usuários. Só que nesse caso, né, o nosso get, ele vai ser mais para autenticar mesmo. E o nosso post, ele vai ser para criar. Porque a gente tem que manter um certo padrão nessas rotas. Então, vamos lá. Criar usuários vai ficar no post. E o get vai ser para fazer a autenticação. Como a gente não vai querer, por enquanto, buscar esses usuários, certo? Buscar uma lista de usuários, a gente vai usar o get somente para autenticar. Mas depois, se a gente quiser fazer a busca, por exemplo, de artistas, aí sim a gente vai ter que utilizar um get para buscar esses artistas. Mas por enquanto, vamos deixar desse jeito. A gente vai fazer também um put. O que é o put? Ele é uma rota muito utilizada para edição, certo? É um padrão que a gente usa editando usuários. Aqui, criando usuários, autenticando usuários. Então já tem toda a nossa rota aqui de usuários. Então aqui a gente vai buscar o que? var controller vai ser igual a require, vamos buscar esse controller require, ponto barra controllers barra usuário.controller. Está buscando os usuários. Beleza, já buscamos os nossos usuários. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um router
ponto get, daí tu vai criar uma rota get aqui nesse router. Vai passar a rota que a gente vai ser users, então barra, vamos botar usuários, barra usuários, vírgula controller, ponto, e aqui a gente vai pegar aquela rota que a gente criou lá. Como a gente faz mesmo no JSON, no objeto. Então, controller, ponto, e trouxe aqui quais são as propriedades que a gente tem lá. Então, a propriedade que a gente vai ter é o get. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser, de novo, copy e colar. Aqui, Ctrl D no visual, selecionando. Então, post. Vou mostrar de novo. Aqui, a gente clica na palavra, vai selecionar a palavra. Ctrl D, ele vai selecionar duas vezes, a gente só precisa fazer uma vez. Put. Pronto, a gente já tem nossa rota. Agora vai fazer o module. Pronto, exports igual a router. Ele vai exportar todas as nossas rotas. Então vamos no app agora. Vamos aqui, const. Vamos lá, usuário router. Vai ser igual a require. Ponto barra routes barra usuário router. E aqui na app.use a gente vai colocar aqui o nosso usuário, no caso vamos selecionar aqui usuário router. Só que tá vendo aqui que toda vez a gente tem que botar Ctrl C, Ctrl V para botar Ctrl C para começar de novo, rodar o Yarn Restart. Tem um pacote, uma biblioteca, um módulo do Node, em que, se você quiser entender um pouco mais desse Node módulos, eu fiz um post no meu blog, então link na descrição. A gente pode instalar um pacote no nosso Node módulos, para que a gente não precise ficar toda hora Ctrl C, ele vai atualizar automaticamente cada Ctrl S que a gente der, cada vez que a gente salvar, modificar o documento. Então bora lá. Yarn add, e o nome desse pacote se chama Mongoose. Mongoose. Não, Mongoose não, Nodemon. Tô confundindo com MongoDB já. Yarn add Nodemon. Então ele vai baixar o nosso Nodemon. E depois que ele instalar, a gente vai lá no package.json e configura ele para iniciar o nosso arquivo. E pronto. A gente vai conseguir fazer ele funcionar, beleza? Então aqui tá baixando o nosso pacote, tá quase terminando. O Yarn, aqui eu tô usando Yarn, você pode usar NVM, não tem problema, ele vai pros dois. E aqui no package.json, ele já tem aqui, tá vendo, Nodemon, a gente vai pegar Nodemon. E quando a gente, no nosso script start, e quando a gente rodar Yarn Restart, ele vai fazer isso aqui, ó, Nodemon to Restart. Então aqui que ele tá fazendo é que toda vez que a gente dá um Ctrl S, ó, ele reiniciou o nosso servidor Node. Então aqui a gente vai precisar se preocupar mais com isso. Então vamos lá, vamos testar essa rota aqui que a gente fez do usuário controller, certo? Então bora lá. Vamos colocar aqui, barra usuários. Então vamos dar o get, autenticando usuários, post, criando usuários e put, editando usuários. Tudo isso naquela rota que a gente fez. Poderia mandar JSON, Marcos? Pode mandar JSON. Por enquanto a gente não vai estar recebendo nenhum dado do banco, então não faz tanta diferença assim. Então beleza, temos isso aqui já, os usuários configurados. Próximo passo vai ser praticamente Ctrl C e Ctrl V de novo, porque a nossa rota ela tem um padrão. Então quando a gente usa um padrão, fica muito mais fácil fazer as coisas. Então vamos lá no nosso Note aqui no Google Chrome, criar usuários, autenticar, já foi. Agora criar música e atualizar músicas e ler músicas. Então vai ser, vamos criar aqui um novo controller, new folder, músicas.controller.js. Eu usar aqui, pegar isso aqui, colocar aqui, e onde tem usuários, no caso aqui, a gente vai colocar músicas, autenticando, a gente vai colocar, no caso no get, né, buscando músicas, aqui vai ser criando músicas e aqui editando músicas. Feito isso, já temos a música.controller, e se a gente vier agora, vamos criar uma nova rota, chamada músicas.route.js. E aqui a gente vai pegar esse route, que já está tudo configurado pra gente. Vamos trocar aqui por músicas.controller. Vamos trocar aqui por músicas. E pronto, é isso. Essa parte aqui foi feita e a gente vai lá no nosso app. Vamos botar aqui. Então vamos copiar isso aqui. Vamos colocar aqui.
músicas router. Aqui a gente vai colocar qual vai ser a nossa músicas.route. E aqui a gente coloca esse o nosso const, né, músicas router. Então, feito isso, a gente vai testar agora músicas. Essa parte aqui não é tão divertida no Node, mas a parte do banco de dados é que é a melhor parte, né, mais divertida. Dá um get aqui, músicas, buscando músicas. Vamos aqui no post, criando músicas, no put, editando músicas. Beleza, músicas criadas, atualizadas e lidas. Agora, criar músicas, ler playlists e deletar playlists. Então, bora lá. Vamos aqui no criar a nova playlist.controller.js. E aqui a gente vai, de novo, fazer isso aqui. Só que a gente não vai ter, no caso, vamos ver aqui, a gente vai criar playlist, ler playlist e deletar playlist. Só que a gente vai ter o put também, né? Vamos editar a playlist, senão a playlist vai ficar estática. Vamos editar playlist. Beleza, já temos aqui. A única coisa que vai ter que adicionar aqui é uma nova rota chamada delete. Vai ser para deletar as playlists. Então, delete, deletando. Aqui vai ser buscando, né, no caso, buscando. E aqui a gente vai fazer o que? A gente vem aqui em usuários, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, e vai editando playlist, vai tudo de novo. A gente vai, não precisa ficar puxando de várias vezes. Então, beleza. Vamos agora aqui, new file, playlist.route.js. Fazer as rotas da nossa playlist. Então, feito isso, vamos de novo aqui, buscar aqui, vamos em playlist, então, playlist, foi isso, exatamente. E aqui no lugar de usuário vai ser playlist, e eu vou adicionar mais uma dessas rotas. Não, mas não tá ajudando. Lá, pronto. Vamos colocar a nova rota chamada delete, que é a rota de deleção, deletar o nosso registro. Então, vamos lá, delete. Feito isso, a gente vem de novo no app, copia aqui, copia aqui. Vamos colocar em, no caso vai ser playlist router, playlist playlist. E aqui a gente vai colocar de novo um app.use e vai chamar a nossa playlist. Então, playlist.router. Então vamos lá no Postman, vamos trocar aqui por playlist. Aqui logo no put, editando playlist, vamos no delete que a gente não viu, deletando playlist, vamos no get e no nosso post. E já tem tudo pronto, né? Só falta agora os nossos favoritos. Então tem todas essas rotas aqui. Bem rapidinho fazer isso. E agora vamos adicionar essas rotas aos favoritos. Vamos adicionar, né, as músicas aos favoritos. A gente poderia fazer isso de duas formas. A gente poderia colocar lá nos nossos usuários, certo? Que vai ser para adicionar. Os nossos usuários vai ser como um put. A gente pode criar uma rota separada para essa parte, para a gente deletar e salvar os nossos favoritos, editar os favoritos. Vou preferir fazer uma rota separada para a gente conseguir editar, buscar e salvar esses favoritos. Então bora lá. New file, favoritos.controller.js. No nosso route, favoritos.route.js. Então bora lá. Temos aqui, então vai ser de novo buscando. Tem um delete também, o mesmo padrão. Então editando favoritos. Isso aqui vai ser editado dentro do modo dos nossos usuários. Só que para não repetir essas rotas, ter que fazer uma rota separada, deixar muito bagunçado,
Eu prefiro deixar separado, mas pode fazer da forma que você achar melhor. Só que a organização é muito importante nessa parte. Então bora lá, pra você depois não ficar procurando onde é que você colocou tal coisa, entendeu? Então aqui vai ter favoritos, controller, que vai ser, de novo, vamos colocar aqui, né, favoritos. Vamos ter as nossas rotas de novo e vamos aqui no app, vamos importar os favoritos. Favorito, então favoritos router. E aqui vai ter os nossos favoritos.route. E aqui no nosso playlist tem que vir aqui, copia e vem no favoritos router. Quando você fizer, por exemplo, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo o que acontece quando você erra alguma coisa? Toda vez que você, poxa, o que não tá funcionando, você olha no terminal e vê, porque ele vai mostrar aqui, ó, crashed, aconteceu algum erro de algum arquivo. Então, se eu botar corretamente, ele voltou a funcionar sem problemas. Você tem todo, né, ele vai dizer aqui o que pode estar dando errado pelo node e tal, favoritos route not defined. Então, é só olhar por aqui se acontecer alguma coisa de errado, beleza? Vamos aqui, vamos colocar aqui favoritos. Vamos dar um send aqui no post, vamos dar um send aqui no get, no nosso delete, nosso put. Então, pronto, pessoal. Já fizemos essa parte aqui, já temos, né, a parte das rotas todas feitas, totalmente. E até a próxima.